Hello guys, bem-vindos à nossa segunda videoaula para o 7º ano. Hoje nós vamos falar sobre gadgets, certo? Continuando aí sobre o Simple Present que nós vimos lá no primeiro vídeo, voltem lá e assistam de novo para relembrar, ok? Hoje nós vamos falar da forma interrogativa do Simple Present, falando sobre gadgets. Alguém aí sabe o que são os gadgets, guys? Gadget is usually a small mechanical or electronic device with a practical use, but often considered a novelty. Ou seja, gadget são equipamentos eletrônicos que a gente usa, aparelhos que a gente usa para uso prático no dia a dia, mas que são frequentemente considerados novidade, certo? Alguns já vamos combinar, né, gente? Não são tão novidades assim, como por exemplo, computador, notebook. Tem outros que já são mais novos, como por exemplo, relógios inteligentes, né? Os smartwatches. Então, tudo isso que envolve tecnologia, o aparelho eletrônico são chamados de gadgets, certo? Por exemplo, até esse aparelho que eu estou na minha mão pode ser considerado também um gadget. Então, você sabia que as palavras notebook e laptop, quando usadas no contexto de tecnologia, podem indicar o mesmo aparelho? A palavra notebook remete à ideia de caderno, como a gente usa na sala, certo? Notebook. A gente usa para um local de anotações, enquanto laptop remete à ideia de um computador pessoal, pequeno e leve, que pode ser usado no colo, porque colo é lap em inglês e top é em cima, então laptop está em cima do colo, certo? Do usuário. Então a gente pode usar sim notebook e laptop para se referir ao mesmo aparelho. Agora eu queria saber, which gadgets do you use to? Quais são os gadgets que vocês usam para listen to music? Vocês usam o quê? Read books. Não vou traduzir, eu acho que vocês conseguem entender, hein, guys? Save files. Salvar arquivos. Qualquer tipo de arquivo, seja uma foto, uma música, uma imagem. Take pictures. Tirar fotos. E play games. Quais são os aparelhos que vocês usam para play games? O notebook, o videogame, o celular? Então eu quero que vocês escrevam aí no caderno. Essa é a nossa primeira questão, certo? Escrevam aí. Quais são os gadgets que vocês usam para? Coloca, número 1, 2, 3, 4, 5 e na frente a resposta. Agora vamos fazer um treino de listening, guys. Vocês vão ouvir o que eu vou falar e depois vocês vão repetir. Listening é a habilidade de escuta, que é muito importante no inglês, né? Pra gente compreender o que a gente ouve em inglês. Então vamos lá. Gadgets. E-reader. Repitam aí. E-reader. O D, ele vai se transformar em R no inglês americano, mas a gente pode falar também e-reader no inglês britânico. Então você vai escolher qual frase, qual maneira você acha mais agradável para você falar. E-reader ou e-reader. Agora a pergunta. Repitam também, tá? Eu vou falar, depois eu vou dar o tempo e vocês repetem. Does she like to read books on the e-reader? Seguindo, vamos para o gadget de baixo, certo? Smartwatch. A gente não fala smartwatch. Não, a gente engole o som do i, tá? Smartwatch. Repetiram? Muito bem, agora vamos para a pergunta. Does João use his smartwatch every day? João usa o relógio inteligente dele, né? O smartwatch todo dia? Vamos lá agora para o... Todo mundo repete, hein? Depois que eu falar. Headphone. Headphone. Não fala headphone. Ai, mãe, eu quero um headphone. Não, gente, vamos aprender a falar. Headphone. Headphone. Do they use headphones often? Eles usam headphones frequentemente, né? Que são esses fones de ouvido mais apropriados para a gente isolar o som externo, certo? E por último, o último gadget, drone. Drone. A gente não fala drone, certo? Com o i no final, não. Drone. Agora a pergunta. Does he know how to use drones? Does he know how to use drones? Lembra que quando é o does, a gente não fala does, a gente fala does, certo? Então, does he know how to use drones? Agora, a gente percebeu, vocês perceberam que todas as frases que eu coloquei aqui estão na forma interrogativa, certo? Essas frases de azul. E como é que a gente faz pergunta em inglês, Pro? A gente vai usar o auxiliar do e does no início da pergunta. Reparem que todas as perguntas começaram aí com does ou com do, certo? Então, quando o sujeito é I, eu, you, você, we, nós, they, eles ou elas, a gente usa do. Do they use headphones often? Eles usam headphones frequentemente.
Quando o sujeito é a terceira pessoa do singular, he, she, it, a gente vai usar das. Lembra lá no primeiro vídeo, quem não tá lembrado, volta lá e assiste, que quando o verbo termina com O, a gente acrescenta ES no final. Então, por isso que aqui tá das, porque o auxiliar termina com O, o auxiliar do. Então, das. Das João, que é he, né, ele. Das João use his smartwatch every day. João usa o seu relógio inteligente todo dia. Então, estamos aí na forma interrogativa, certo? E agora, a segunda questão da atividade que eu quero que vocês coloquem aí no caderno de vocês é o seguinte. Vocês vão dizer, vocês vão escrever quais as perguntas estão erradas. Como assim, Pro? Qual é a pergunta que usou auxiliar de forma errada, que não tá certo? Vamos lá, primeira pergunta. Does Sarah listen to podcasts? Sarah ouve podcast? Tá certo aí? O does com o sujeito Sarah. Segundo, do he takes pictures? Tá certo aí o auxiliar com o sujeito? Vocês vão colocar correto ou então errado na frente, certo? Terceira, does you watch YouTube? Aí, se tiver dúvida, volta aqui, ó, e vê. Com you, a gente usa qual auxiliar? Do ou does? Quarta pergunta, do they listen to songs? Será que tá certo? Does they play video games? Olha, a 4 e a 5 aí, uma das duas está correta. Então, vocês vão analisar qual é que está correta. E a sexta, do you like to record videos? Será que tá certo? Se tiver, coloca na frente. Correta. Então, guys, essa foi a nossa segunda videoaula para o 7º ano, com as formas negativas e interrogativas do Simple Present. E respondam tudo no caderno. Qualquer dúvida, usem o Google Tradutor, tá bom? Não se esqueçam de curtir, compartilhar e comentar no vídeo. E até o próximo. Bye, bye, guys!